Muito boa noite, meu amigo Saulo Laranjeira. Tudo bem com você? Saudade, Saudade, saudade. saudade, meu amigo. Como você está? Tudo em paz. Tudo bom, Berê? Puxa Tudo vida, bem, cara. tudo bem, graças a Deus, bicho. Tudo muito bem. Vou fazer uma rápida apresentação aqui para a gente começar nosso bate-papo. Você me dá licença? O convidado de hoje é mineiro de Pedra Azul, Vale do Jequitinhonha. É cantor, ator, apresentador e humorista. Menestrel das culturas populares mineiras, idealizador e apresentador do programa Arrumação, com mais de 30 anos no ar, pela TV Cultura Educacional de Belo Horizonte, Minas Gerais. Colunista de arte e cultura da CBN Belo Horizonte, considerado o mestre do humor brasileiro, faz parte do elenco do programa Praça é Nossa do SBT, com o personagem deputado João Plenário. É com muita honra e muito prazer que eu recebo no Bere Live Saulo Laranjeira. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Gosto muito da sua amizade, admiro muito você. Então Obrigado, é uma Saulo. alegria, é uma alegria ser seu amigo. Obrigado. Eu tenho uma admiração por você, eu já falei, é enorme. Você é minha referência de humor de criança, você tem noção disso? Você é minha referência de humor. Então, para mim, hoje, é uma live extremamente especial. Eu estou muito, muito contente disso, de verdade. Que bom, a gente E, se conheceu, você disse isso de uma forma tão carinhosa, tão generosa, em frente ao Teatro Brigadeiro, ao Teatro Bibi Ferreira, lembra lá em São e Paulo? Foi quando eu lembro, te conheci, eu estava com o Tuque e tal, fiquei muito feliz e tal. E é sempre muito bom te ver e prosear contigo. que bom, Saulo, muito bom. Saulo, me fala uma coisa, como é que está essa quarentena aí para você? O que você anda fazendo de bom? Bom, a gente procura. Opa, deu uma travada, Tá uma me ouvindo? travadinha aqui. Deu? Oi, tá ouvindo? Opa, agora voltou. Quem tem tendência a aflorar a sua sensibilidade e tal, evidentemente aproveite esse tempo para reflexões, para ler, para se emocionar. Eu gosto muito de me emocionar e emocionar as pessoas. Então é o que eu estou fazendo. Eu faço alguns vídeos que me tocam, né, que me emocionam, que são conteúdos que eu ou que eu ou que eu seria a própria fonte inspiradora, mas ou mesmo de outras fontes inspiradoras que são importantes, que eu entendo como seria as minhas palavras, seria a minha filosofia de vida e tal. Então eu procuro fazer vídeos nesse sentido e leio um pouco, vejo filmes que eu sempre gostei muito de cinema e componho, gosto muito de compor. Sou compositor também, apesar de não tocar violão e tal, sou mais intérprete, mas eu gosto de compor, escrever poesias e tal. Eu continuo com a minha coluna também na Rádio CBN, todas as terças-feiras e tal, que me motiva a refletir mais sobre a vida, a ter uma compreensão melhor do mundo, do que está acontecendo com todos nós nesse momento. Então, para mim um momento de refletir, de ficar mais introspectivo, mas me comunicando com as pessoas dentro do possível. Eu sempre procuro falar com meus amigos, não diariamente talvez, mas sempre procuro comunicar com eles e tal, porque quando você tem amigos que te preenchem, é muito importante. Então, estou levando a vida como todo mundo, saindo muito pouquinho para ir no supermercado, alguma coisa assim e tal, mas sempre dentro de casa, refletindo sobre a vida, sobre a minha história pessoal, meu trabalho profissional, sempre está surgindo coisas e tal. Queria até aproveitar a oportunidade de convidar vocês que no dia 30 de junho eu vou fazer uma live de humor, mas uma live do palco mesmo. Então é um desafio, porque não é sem Você público. vai fazer Mas um isso show está me mesmo, né? motivando.
É um show mesmo, isso está me motivando muito. É um projeto aqui do Cine Teatro Brasil Valorec, outros humoristas já fizeram também e tal, então vai ser uma live totalmente de humor mesmo. Então, essas coisas sempre nos motivam a criar, né, a se inspirar e tal. Então, eu estou assim, estou um observador dos acontecimentos e tal. Sei, evidentemente, que Berê, muitas pessoas, como eu disse, que têm tendência a deixar florar sua sensibilidade, olhar para dentro e tal, vão sair melhor depois dessa pandemia. E Eu aqueles também que acho. estão, e aqueles que estão fragilizados e tal, diante da complexidade da vida, terminam ficando mais rancorosos, mais agressivos e tal. Não entendo que todos vão sair melhor, mas eu acho que muita gente vai sair com espírito mais leve, mais Alguma coisa vai solidário. mudar, né? Alguma coisa Eu tende a creio que mudar sim. no ser humano, né? Isso é muito Eu bom. creio que sim. Paulo, eu quero começar, minha primeira pergunta, na verdade, assim, eu quero começar nosso bate-papo lá em Pedra Azul, lá no Vale do Jequitinhonha, né? Como era o Saulo na infância, né? Na adolescência, quais foram as inspirações que você teve para tomar esse caminho da arte? Conta um pouquinho para nós aí. Olha, Berê, eu nasci numa cidadezinha pequenininha, numa zona rural, podemos assim, até dizer, minha querida Pedra Azul e tal. E lá a cultura é muito expressiva, principalmente a cultura regional, evidentemente, e tal. E eu me encantei com a cultura popular. Eu não sei quem conquistou o outro, entendeu? Porque eu, desde os 7 aninhos, 10 aninhos de idade, eu já me emocionava com os folguedos populares e tal. Tudo aquilo me emocionava muito. E eu, aos poucos, eu fui entendendo que essa era a minha missão como artista, porque sempre me senti artista desde pequenininho mesmo e tal, cantando. Quando o circo aparecia na minha cidade, eu montava o circo depois, no outro dia, para a minha família, meus avós, meus tios e tal. E o Tavinho, o João sempre ali comigo e tal. E rapaz, eu entendi que essa era a minha missão, era me envolver com a cultura popular, dignificando a cultura popular, mostrando a importância da gente ter um ponto de partida, valorizar nossa cultura, nossa identidade cultural, nossas raízes e tal. E assim a coisa aconteceu. Eu tive uma infância maravilhosa, maravilhosa, muito próxima com a natureza, o tempo inteiro com a natureza. Uma criança alegre, feliz, amigos extraordinários que até hoje, muitos deles ainda estão presentes na minha vida. Então, a Seresta também teve uma representatividade muito grande na minha história, da minha infância e da minha adolescência. Então, eu fui um garoto muito feliz, muito tranquilo, muito convivendo com os valores simples e tal, de uma cidade pequena como a minha terra, Pedra Azul. Então, essa é a minha história ligada à minha cidade. Outro dia eu estava até conversando com o Tuca, e eu estava falando para ele que, dentro dos vários personagens que você tem, né, o que é mais bacana, eu acho que a gente conversou uma vez sobre isso, que é você viveu com esses personagens, com essas pessoas, que depois você trouxe para você como personagem, como o Zé da Silva, a minha querida velha Messina, né? Isso é muito gostoso, né? Você ter esse convívio e depois trazer isso como personagem, né? Alguns deles, né? Não todos, mas alguns deles realmente eu tive um convívio muito grande e fiz um link importante de o porquê viver esses personagens, porquê eles me interessavam, porque eles tinham uma filosofia de vida que é a minha filosofia de vida também, que eu acredito e tal. Então eu resolvi ser porta-voz dessas personalidades do interior, como a Véia Messina, como o Zé da Silva, que realmente eu convivi com eles e tal. E aí eu resolvi entender que, por intermédio da cultura popular, como Guimarães Rosa fez de forma extraordinária, se tornou essa referência da literatura mundial e tudo mais, o Ariano Suassuna,
o próprio Lima Duarte, Rolando Boldrin, meu compadre e tal. Eu fui entendendo que a cultura popular tem uma filosofia simples, mas muito forte, muito envolvente. E eu sempre digo, viver é se emocionar. Você viver sem emoção, seja curtindo a música, seja vendo um filme, seja lendo uma boa literatura. O importante na vida são momentos de emoções, não é? Você vive para se emocionar. Então, esse meu convívio com esses personagens fortaleceram essa minha missão de divulgar essa filosofia popular que se assemelha, sem dúvida alguma, à filosofia dos grandes filósofos da história da humanidade, como Platão, como Aristóteles, e Foucault e tantos outros, né? Eu entendi isso de muito cedo. E aí começou a minha trajetória de vida, que é muito intensa, muito interessante para mim, me preencheu muito, a minha vida se tornou muito vibrante por conta dessa minha trajetória. Eu fui muito arrojado, eu saí cedinho da minha terra, com 16 anos já fui para Belo Horizonte, onde fiz um pouco de teatro infantil, também já cantando. Depois fui para o Rio de Janeiro, fiquei 5 anos no Rio, fazendo dupla com meu querido conterrâneo Heitor de Pedra Azul. Fiquei 5 anos no Rio, fazendo teatro infantil, divulgando a cultura popular, dando aulas de folclore e tal. Depois fui para São Paulo, onde tudo aconteceu. Fiquei quase 18 anos em São Paulo. Então vamos com calma, porque se eu for colocar aqui na pauta a dinâmica da minha vida, é uma loucura que começou a virar uma mistura muito grande, porque por conta de ter essa missão de divulgar e ter essa identificação com a cultura popular, não me fez ficar alienado, muito pelo contrário. Eu abri os horizontes e passei a ser um jovem entusiasmado com a cultura mundial, com a cultura contemporânea. E aí, rapaz, vamos seguindo aí, porque senão aqui eu vou colocar uma na frente da outra, aqui não paramos nunca. Tem uma coisa que é muita coisa para pesquisar, e eu fui pesquisar muita coisa, além do que a gente já tinha conversado. Eu já tive a oportunidade da gente conversar em algumas viagens, em alguns shows. Em 73, você já estava no Rio de Janeiro, mas você sempre voltava para Pedra Azul, claro, e numa dessas voltas você fez um festival de rock em Pedra Azul, né? Olha, foi o Woodstock mineiro. O Woodstock Jequitinhonhês, digamos assim. Foi uma loucura. Uma loucura. Eu morava no Rio nessa época e tal, e resolvemos fazer esse festival, levando para uma cidade de 20 mil habitantes na época e tal, mais de 5 mil jovens do Brasil inteiro. Daí nós levamos 2 ônibus de roqueiros, grupos famosos no Rio naquela época, o Grupo Vimana, o Grão, que acompanhava o Tim Maia, o Serguei foi para lá, o Ademir foi talvez ele e o Bolinha, que tinha um programa da Bandeirantes e tal, mas o Ademir, ele foi talvez o primeiro DJ do Brasil. Ele era o DJ da boate chamado Lebatô, lá em Ipanema e tal, e foi para lá o Ademir, foi o Serguei, foi o Paulo Cláudio Maurício, foi também um grupo Rui Mauriti, que naquela época fazia muito sucesso. E sabe como nós recebemos esses 2 ônibus de roqueiros? Com folclore, com a folia de reis, cara, na entrada da cidade, aquela mistura da cultura pop, da cultura contemporânea com a cultura folclórica. Então foi lindo, foi um ambiente de muita inspiração, um momento meio mágico aqui na minha vida e na vida de muitas pessoas e tal. E daí surgiram os personagens. Alguns deles surgiram nesse período. Deve ter surgido aí. O Zé Roberto, é o seguinte, o Zé Roberto foi o primeiro personagem da Praça Nossa. Eu comecei na praça com o Zé Roberto. E o Zé Roberto surgiu desse ambiente, desse movimento, que aqueles jovens, todo mundo, né, falando meio
todo mundo era meio hippie, e não era hippie coisa nenhuma, era o pessoal da cidade, mas aí se vestia como hippie, na verdade, ia para lá e tal. Surgiu o Zé Roberto e surgiu o Kelé Metaleiro, roqueiro, sou muito doido, que foi o primeiro, que foi o segundo personagem na Praça Nossa. Eu fiquei lá uns 2 anos com ele e tal. Então foi um movimento muito importante para a região e tal, e houve essa fusão de culturas, sem preconceito, sem resistência, sem fronteiras, todo mundo com a mente aberta, curtindo. Isso é lindo demais, né? O lugar. Foi muito interessante. Foi muito interessante. Tem uma pergunta aqui, a Cris está fazendo uma pergunta para você. Você faria um novo trabalho para crianças? Eu faria. Eu tenho até uma peça, Cris, uma peça muito interessante, uma peça infantil, que eu estou há anos para lançar, já tem uns 12 anos que eu fiz e tal, que se chama Jardim de Lá. É a história de 2 sementinhas que se transformam em seres humanos. O espírito da natureza permite que elas se transformem em seres humanos. E aí, no final da peça, elas voltam a ser sementinhas e se transformam em 2 grandes arvoredos e tal. É muito bonitinha a peça, é muito legal. E eu quero muito colocar em pauta essa ideia. E se você tem interesse, vamos conversar, porque ela está em pauta. Com certeza, tenho muito. Da prateleira. Tem muita gente que conhece essa peça e tem muita gente interessada, inclusive um grande amigo, não sei se você está vendo a gente hoje, que é um grande diretor lá de Goiânia, que sempre me leva lá, é o produtor dos meus shows lá também e tal. E ele tem um projeto incrível ligado com criança, todos os anos ele faz novas peças teatrais infantis e tal, que é o Carlos Moreira. Ele já propôs comigo e tal. A gente estava embalado de fazer essa peça esse ano, mas infelizmente com a pandemia tudo está parado. Mas talvez eu comece essa peça lá em Goiânia com o Carlos Moreira. É um projeto muito lindo, porque eu quero estender a ideia da peça de acontecer no palco, mas motivar as crianças que forem assistir a peça a plantar uma sementinha, ou em casa, ou eu consiga, com alguma cidade do interior onde eu for apresentar a peça, um parquinho chamado Jardim de Lá, e onde as crianças iam lá e vão plantar a sementinha, dar nome a essa árvore e acompanhar o crescimento dela e tal. Então, é um projeto que sai do palco e vai para a vida das crianças. Isso me motiva muito e é muito interessante. Fantástico, fantástica ideia. Pode contar comigo, que eu estou extremamente interessado, sim. Mandar um beijo para o Tuca, que entrou aqui. Mandar um beijo também para o Saldanha Rolim, também entrou aqui. Um beijo para a galera que está mandando um abraço aqui para a gente. Saldanha Rolim entrou, sujou tudo. Oi, filhão. Alegria ter você aqui, filhinho. Prazer te ver. Saulo, aí a gente vai em 75 você chega em São Paulo, né? E aí você vai para uma pensão ali na Consolação com a Paulista. E dessa... a Consolação com a Paulista, é isso? Alameda Santos, Consolação com a Paulista, Alameda Santos, ali no finalzinho da Alameda Santos. Isso. E nessa pensão, você acaba transformando em um centro cultural, né? Da onde vem o nome Laranjeira, que era o Fulor da Laranjeira. Conta um pouco mais pra gente, como é que foi essa transição aí? Isso foi uma coisa muito, muito, muito mágica também da minha vida, muito interessante, porque eu morava nessa pensão, e aí depois o dono da pensão pediu para que a gente procurasse em outro lugar, que ele ia fazer um tratamento e tal, e eu terminei alugando essa casa. É uma longa história como isso aconteceu, é muito interessante, mas vamos pular esse ponto. Eu sei que eu terminei junto com meu querido irmão Tavinho Muniz, que era ainda muito novinho, tinha 16 anos, morava ainda em Pedra Azul, mas eu já estava em São Paulo, já fazia uns 4, 5 anos, e resolvi, então, montar esse centro de cultura, chamado Fulor da Laranjeira, que era uma casa de artesanato. A gente dava aulas de violão, oficinas de arte e tudo mais. Um ambiente muito interessante que se tornou, depois de um tempo, um bar, um café. E, rapaz, se brincar, foi talvez entre os 10 primeiros cafés de São Paulo na época. Tinha o Café Bexiga, tinha o Café Paris,
lá próximo à Paulista, mas foi um ambiente que se tornou um reduto importantíssimo para os músicos e artistas, compositores, músicos que estavam já desenvolvendo um trabalho da cultura regional, da música regional. Porque até então existiam aquelas duplas sertanejas extraordinárias, como Tonico e Tinoco, Jararaca e Ratinho, já há um tempo atrás e tal. Mas a música era muito... Eu lembro que naquela época tinha talvez o Milionários é Rico, muito pouco. A música sertaneja estava muito voltada para duplas sertanejas. De repente surge esse grande mestre, essa fonte inspiradora extraordinária, Renato Teixeira. Aí veio Almir Sater, aí veio Alomar, a nossa grande referência. E aí foi isso aí, Geraldinho Azevedo, Alceu Valença, toda essa gente surgiu mais ou menos nessa década de final de 70, por aí e tal. E, de repente, passou a ser um ambiente que recebia essas pessoas. Eu cantava nessa casa. Saldanha Rolim frequentava muito o bar Flor da Laranjeira. A gente se conheceu lá em Foz de Iguaçu, quando o Geraldo Vandré, que também frequentava o Flor da Laranjeira, ele conhecia o Vandré, eu também conhecia, mas a gente não tinha se cruzado ainda. E aí a gente foi se conhecer em Foz de Iguaçu. Então, olha quem frequentava a nossa casa. Geraldo Vandré, cara. Olha que presente na minha vida. E aí depois resultou em quê? Resultou num convívio intenso. Eu convivi 2 anos com o Vandré, quase que diariamente. Foi um presente que Deus me deu, porque era uma fonte inspiradora maravilhosa, um homem inteligentíssimo e tal, e sensível, e eu aprendi muito com ele. Paulinho Pedra Azul também, quando chegou em São Paulo, era lá o ambiente onde ele frequentava e também cantava. Grupos do Rio, Venâncio e Curumba, repentistas do Nordeste que iam para São Paulo, era lá que eles se reuniam e tal. Então era uma mistureba, era uma coisa extraordinária. Que privilégio, né? Que privilégio. Foi uma história muito bonita. Caiu assim meio de bandeja, um presente de Deus. Porque eu tive essa coragem de montar essa casa, que era uma casa de artesanato. A gente vendia artesanato mais precisamente do Vale do Jequitinhonha, mas de todo o Brasil e tal. E, de repente, se tornou um reduto de cultura brasileira intenso mesmo, com a presença do Tarancon, meu Deus do céu, o grupo da maior importância, o grupo de música latino-americana. Então, foi um ambiente muito interessante. Você sempre encabeçando a trazer essa cultura regional e expandir isso, né? Isso é muito bonito, isso eu acho fantástico. E ter esse privilégio de ter tantas pessoas assim, abençoadas, vamos dizer assim, perto de você, assim. Isso não tem preço, né? Então, Berê, foi assim um desafio muito grande, porque a cultura regional sempre foi, de certa forma, propensa a ter até preconceitos contra a cultura regional. Não é? Então, para mim, foi um desafio muito grande, eu fazendo personagens, né, da zona rural e tal, uma velhinha, um velhinho, em plena Alameda Santos, São Paulo e tal. E para mim, me fortalecer disso, né, fazer sentido na minha vida, e eu me senti inteiro e importante, entender que a importância do que eu estava realmente propondo como artista brasileiro e tal. O que eu fiz? Eu fui conhecer o mundo, cara. Eu fui conhecer as culturas nativas de outros países. Eu fui para Barcelona, eu fui para Paris, eu fui para a França, interior da França. Eu fui para a América Latina inteira, eu fui para o Peru, fui para o Chile, para a Argentina. Eu fui conhecer essa cultura nativa de perto para me entender que isso que eu fazia e o que eu me propunha como artista era uma coisa da maior importância, porque imagina um mundo sem sua cultura regional, sem sua cultura de base, sem sua cultura, sem a sua identidade cultural. Então, para me fortalecer e me preservar, e me equilibrar diante de todo esse preconceito que existia na época e que ainda existe, de certa forma, eu procurei conhecer o mundo para me valorizar a minha arte e entender melhor o porquê esse meu fascínio com a cultura popular. E aí Deus me deu outro presente extraordinário. Presente um atrás do outro. Porque eu comecei a frequentar muito o Som Brasil.
que era na época apresentado pelo Rolando Boldrin, que hoje é meu compadre, hoje é meu parceiro de palcos, a gente divide palcos hoje, shows e tal, a gente tem uma convivência muito legal. Quando eu vou a São Paulo, vou para a casa dele. E aí eu comecei a frequentar muito o Som Brasil. Foi quando eu fiquei mais conhecido em termos de Brasil e tal, porque até então eu trabalhava mais em São Paulo, no interior de São Paulo, nas universidades e tal. Aí surgiu outro presente. Caiu assim do céu, iluminado. O que foi? O Lima Duarte, que começou a dar prosseguimento. O Lima começou a dar prosseguimento no programa Som Brasil, quando o Rolando saiu. E aí o Lima me convida para fazer um espetáculo, um recital chamado Sertão, Sertão, baseado na obra de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E quem fazia esse espetáculo era o Rolando e o Boldrin. O Rolando e o Lima. Aí o Lima estava com outros compromissos na época. O Lima Duarte, eu frequentando muito o Som Brasil, conhecendo esse meu entusiasmo, né? essa minha trajetória dentro do mundo regional, me convidou para fazer a participação nesse espetáculo. Então era eu, o Lima Duarte e o Papete, saudoso Papete, músico maranhense, maravilhoso, um grande percussionista. E nós ficamos em cartaz 6 meses com essa peça. Depois nós fomos para o interior do Brasil, viajamos bastante. Fomos para Washington, na Embaixada Brasileira, fomos para Filadélfia, fomos para Nova York, ficamos 1 ano em cartaz. E o que mais foi interessante, não só a experiência de estar no palco com o Lima Duarte, um grande conhecedor da cultura regional brasileira, além de ser um ator de referência muito grande e tal, ele é um grande conhecedor da cultura regional. Por isso surgiu o Sassamutema, por isso surgiu esses personagens, né, que são referências de atores que trabalham na cultura regional, como o próprio... esqueci o nome dele, que também começou a trabalhar com cultura regional. E aí foi o grande presente da minha vida, porque nesse meu convívio com Lima, não só fora do palco, mas também nos bastidores, viajando, eu tive a oportunidade de conhecer uma fonte de conhecimento extraordinário. Isso, para a minha vida, foi muito importante, essa minha convivência com o Lima. E aí, depois ele veio para meu programa. Bom, aí surgiu... Aí eu ia perguntar. Aí no meio disso tudo, surge a Arrumação, né? Então, aí surgiu o Arrumação, que é esse programa que está completando já 32 anos, na Rede Minas, aqui na TV Cultura de Minas Gerais, em Belo Horizonte. São 32 anos de história. Mais de 3.000 artistas já passaram por nosso programa, desde os mais tradicionais, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Emilinha Boba, aos mais contemporâneos, como Lenine, como Chico César, como Geraldinho Azevedo, como Macalé. Quem que você puder imaginar passou por esse nosso projeto, que está completando 32 anos. Eu assisti alguns na internet, muita gente passou por lá. Né? Muita gente. Jair Rodrigues e os artistas emergentes, né? Os artistas emergentes também começaram no nosso programa, sem falar do Clube da Esquina, Lô Borges, Beto Guedes, essa turma toda sempre muito presente no nosso programa Arrumação. Então, o programa Arrumação realmente é antes de mais nada, na minha vida, é uma razão da minha carreira artística, também é o programa Arrumação. Porque muita gente é daqui de São Paulo, muita gente assim, não conhece esse lado do salvo, né? Não conhece o Arrumação, não conhece esse lado cantor e intérprete do Paulo Laranjeira. Né? Pois é, agora você vê que coisa. Como eu morei em São Paulo 20 anos, eu tive uma convivência muito grande com os compositores, artistas e tal. Já vendo o meu programa de São Paulo, veio Paçoca, Giancarlo Garfunkel, esses grandes compositores paulistas, todos vieram para o Itamar Assunção, o grande gênio que nos deixou.
tão cedo, também teve no nosso programa. E, nossa, o cenário da música de vanguarda, digamos assim, em São Paulo naquela época, ficou muito presente no nosso programa Arrumação, estava sempre muito presente e tal. Então, essa turma toda, Antônio Carlos Nóbrega, que é uma referência da cultura pernambucana, né, que mora em São Paulo há muitos anos, que tem um trabalho extraordinário, não só como compositor, como artista, como dançarino, mas como produtor cultural, né? Então, Vânia Bastos, Mônica Salmazo, toda essa galera que são hoje referências da boa música que se faz hoje em São Paulo, esteve presente no meu programa. Mas são muitos, são mais de 3 mil artistas. É um acervo audiovisual, Oberê, da maior importância. Hoje mesmo, eu gosto muito de falar assim, quando em termos de emoção, porque eu tenho mais de 200 fitas aqui. Não só do programa, mas de meus shows antigos e tal. E aí eu consegui consertar, até que enfim, meu videocassete hoje, e comecei a colocar, cara. Olha, eu chorei, eu me emocionei, porque eu coloquei as fitas, cara. Poxa vida. Eu estou falando do Antônio Carlos Nóbrega, até porque eu lembrei, até a Bestinha, minha veinha que eu faço, ele brincando com ele, a gente, isso há 25 anos atrás, cara. Muito legal, muito legal, muito legal. O programa Arrumação é uma referência da minha história. E deixa eu te perguntar uma coisa, Saulo. Você comentou uma hora falando sobre a cultura regional e o preconceito que existe, né? Por exemplo, em 73 você fez um negócio de rock onde uma cultura regional recebeu 3 ônibus de roqueiros, né? E isso é fantástico, não tem preconceito. Mas hoje, nos seus shows que você faz, né? Você ainda vê essa resistência, esse preconceito da cultura regional? Não, nos meus shows não, porque como eu tenho uma carreira já muito longa e tal, quem vai nos meus espetáculos, quem me acompanha, já se identifica com o meu trabalho, com o meu repertório e tal, mesmo porque também eu não canto só música regional, eu canto muito músicas contemporâneas, aí eu canto muito Lenine, canto o próprio Chico César, eu canto Milton Nascimento, eu canto Loborges e tal, eu misturo tudo isso e tal. Então, essa resistência ao meu trabalho, não. Agora, num contexto geral, no conceito geral, é preciso que entenda que as pessoas têm essas resistências, essas leituras equivocadas e tal. Porque eu sempre digo, o que é importante na arte é o belo. Quando existe a beleza, a essência da beleza, seja em qualquer estilo, qualquer ritmo, tudo é muito válido. Porque eu sempre digo que tem momento para tudo, tem momento para você curtir a música mais sofisticada de um jazz super sofisticado, ou um blues, mas também é momento de você curtir um samba, você curtir um rock, sem dúvida alguma, curtir chorinho, curtir uma seresta. Olha, eu particularmente sou muito feliz como consumidor da arte. Por quê? Com esse advento da internet, cara, de YouTube, que é uma coisa extraordinária, uma ferramenta extraordinária, quer dizer, você ter oportunidade, cara, de ouvir uma orquestra sinfônica que você está afim nesse dia de ver Villa-Lobos, e no outro dia você fala, não, quero ouvir o Eric Clapton, aí eu vou ouvir Eric Clapton, porque hoje eu estou afim, eu vou ouvir um rock progressista, porque você está afim, mas eu quero ouvir um samba autêntico com Zeca Pagodinho, por que não? Que vão lá. Quer mudar, cair para cá. Olha que privilégio, cara, que você tem de conviver com tudo isso. Outro dia eu botei Nelson Gonçalves para ouvir Nelson Gonçalves, no auge dele, cantando maravilhosamente bem, que me emocionou tanto, cara. Aí, de repente, não, quero ouvir Michael Jackson, onde eu sou fã, um artista extraordinário, você vai ouvir Michael Jackson mesmo, os ensaios dele e tal. Então, tudo isso é muito bom, é muito prazeroso.
Você Isso é uma coisa que você... sabe, se entregar, ter a mente aberta, ter a sensibilidade aberta para curtir tudo isso, curtir um Elvis Presley no início, desde o iniciozinho, quando ele fazia assim com as pernas, até quando se passou a fazer aqueles shows extraordinários, Madonna e tudo mais, e tudo bem. Aí você vai curtir um chorinho autêntico que dói, aí você vai ouvir Yamandu Costa no violão estraçalhando aquele virtuosismo extraordinário. Olha o que a gente tem. Olha, não precisa nem ouvir fora, não, só ouvir Brasil, ouvir Pixinguinha. Olha o que a gente tem, Cartola. A gente tem muita coisa boa. Olha o cenário que nós temos, só em termos de Brasil, sem falar do mundo. Então, cara, eu acho que existe sim preconceito de certa ordem, principalmente com a música regional, mas agora com esse negócio da pandemia, com essa situação traumática que todos nós do planeta estamos vivendo e tal, eu percebo que as pessoas estão um pouco saudosistas, sabe? As pessoas estão voltando assim a absorver, a consumir aquela música da sua infância, da sua adolescência. Então isso está sendo um bom, essa mistureba está sendo meio bom, sabe? Eu acho que as pessoas estão valorizando a arte em toda a sua amplitude, em toda a sua grandeza. Então acho que isso está fazendo um bem, de certa forma, e vamos sair dessa coisa de resistência, entendeu? Dessas fronteiras de preconceitos, de intolerância, e vamos curtir esse país, essa usina de arte extraordinária que é o nosso país. Vamos curtir tudo, tem hora para tudo, tem hora para dançar. Uma coisa que me incomoda um pouco, a música sertaneja deixou de ser um pouco romântica, toda ela está sendo voltada para a dança, nada contra, mas é preciso que volte a música sertaneja que o Chitãozinho Chororó fazia, sabe? Que a música romântica, é gostoso você ouvir, tem hora para tudo. Né? Almir Sater, tem tanta coisa, tem tanta coisa boa. Saulo, essa diversidade, para quem não viu ainda, por favor, vá assistir. Você faz muito no seu show, onde você mistura música, poesia, personagem, humor, um pouco do stand-up que você faz, e você tem essa nuance, e você entra no seu show, você ri, você se emociona, é um turbilhão de emoções, né? Isso isso é muito bonito. Eu falo que são para poucos, né? Claro que você tem toda a tua verdade dentro daquilo, mas é algo muito bonito que, de uma certa forma, está se perdendo hoje, né? O humor, né? É muito difícil você ver um artista assim, hoje, como você, que faz essa nuance no palco, que tem essa coisa da poesia, que tem a música, e que no meio da música você já entra com um personagem que tem todo sentido para tudo aquilo. Olha, Berê, a gente tem que ter uma certa leveza em lidar com o público desinformado da sua arte. Não é um público bem informado, não. É desinformado da sua arte, da minha arte, entende? Então, como as pessoas me conhecem muito por intermédio da Praça é Nova, conhecem muito o personagem que virou sucesso por conta da audiência muito grande da Praça é Nossa, então as pessoas não conhecem esse outro meu lado, não só de cantor, mas de outros personagens que não necessariamente existem para fazer rir, e sim para se emocionar, até alguns personagens dramáticos e tal. Aí eu sofri muito com isso, porque muitas vezes o público, a não ser um público de praça pública, porque eu estou indo lá com a minha banda para cantar, então beleza, aí eu misturo tudo, tá tudo certo. Mas no teatro, onde a pessoa vai para pagar, para ver e tal, ele vai muito com a expectativa de ver o João Plenário e o personagem que fazem rir, né? Um compromisso é levar, por mais que tenha um conteúdo, uma proposta, né? Um conteúdo de discursivo, digamos assim e tal, mas o personagem de João Plenário, ele leva as pessoas a refletirem, sem dúvida alguma, ele não é um personagem gratuito. Tem muita gente que fala, Saulo, puxa vida, é tão bom poder ver o João Plenário nos alertar, né?
desse cenário político, desses políticos totalmente descompromissados com a causa pública e tal. É muito importante, é um personagem que leva à reflexão, mas é um personagem que leva às gargalhadas e tal. Qual foi a solução que meu querido irmão Davi Muniz, meu querido irmão João Muniz, que são meus anjos, né? Minhas colunas. Aliás, um beijo para os dois, viu? Aliás, só ver um parênteses comigo. Exatamente, me ajudam profundamente. Qual foi a saída? Eu tive que quase, cara, dividir 2 espetáculos. Não só o cantor, música, não. Isso é banda, vai lá, canta, beleza. Mas é o show de teatral, digamos assim. Eu tive que fazer. O meu show era exatamente como você falou. Era o Assunta Brasil. Então eu ia de um personagem, João Plenário, que levava as pessoas a gargalhar mesmo, ao Bebum Sabiá, que é super engraçado, ao Quelé Metareiro também e tal, ao Zé da Silva, a Messina, a poemas fortes, dramáticos, que levam as pessoas a se emocionarem profundamente e tal. E isso trazia um certo incômodo, porque a pessoa que ia desinformado e não estava preparado para essa densidade poética, ele ficava um pouco desconfortável pela situação. E aquele que ia em busca, talvez, exatamente disso, dessa coisa, dessa carga emocional, ficava meio incomodado de ver personagens voltados totalmente para o humor, totalmente. Então a gente meio que dividiu. Hoje existe o show Assunta Brasil, que aí é para os iniciados, digamos assim, que está aberto a curtir a arte com toda a extensão dela e tal. Aí vai acontecer, você falou, não, eu estou lá, eu gosto de me emocionar, eu gosto de ouvir uma boa poesia, eu gosto de rir na hora certa e tal. Beleza, é o Assunto Brasil. Um outro espetáculo, que é esse que eu vou fazer na live dia 30, é a Arte do Humor de Saulo Laranjeira, que é bem mais leve, é mais humor mesmo. É lógico que lá para as tantas eu não me contento e falo umas coisinhas sérias e tal, isso não tem jeito, não, sabe? Mas a porcentagem ficou muito menor. Então, a arte do humor de Saulo Laranjeira é para se divertir mesmo. Lá para as tantas você termina engolindo a poesia, que pode ser um pouco incômodo, mas ela entra meio na urina ali e tal, para mim poder me sentir em paz e falar, não, eu preciso passar meu recado filosófico, no bom sentido e tal, eu preciso passar isso é importante para o mundo, é importante para as pessoas e tal. Então, hoje, na verdade, eu tenho 3 espetáculos. É o espetáculo Lua Clareou, que é mais musical mesmo, alguma coisinha de humor rola. Né? Você lançou um DVD. Né? Você viu bastante. E o Assunto Brasil e a Arte do Humor de Saulo Laranjeira. E aí tem outro paralelo, que é o forró, que eu faço com meu querido parceiro, meu irmão Saldanha Rolim, que aí é bem forrozão mesmo, Luiz Gonzaga, mostrando Alceu Valença, mostrando o forró autêntico brasileiro, e o carnaval, que você me deu o prazer de aparecer aqui. Eu sou carnavalesco, fazendo a música de carnaval. Eu e Saldanha Rolim cantando o carnaval, como você viu, né? Um repertório maravilhoso, diversificado, rico, né? Com samba, frevo, machixe, coco, maracatu. Então esse é o Saulo Laranjeira. São 5 vertentes que eu tenho na arte que eu vou me ajeitando e cumprindo esse papel e tal. E tem o lado do ator, meu companheirinho até disse, Rodrigo, o melhor ator do Brasil. Vixe, mãe de Deus, não vou dormir hoje. Obrigado, Rodrigo. Não, tem esse lado, sim, do Saulo ator, que não tem nada a ver com humor e tal, como eu fiz na Globo, o Velho Chico, né? Eu fiz o prefeito Raimundo, um desafio muito grande, porque o diretor disse para mim, Saulo, eu preciso de um personagem que tem uma certa sutileza de humor, mas nada a ver com João Plenário e tal. E eu consegui fazer um personagem corrupto que leva, de certa forma, aquele riso modesto, não é aquela coisa de gargalhar e tal. Foi um desafio muito grande, mas sim, eu fiz outros filmes também. Eu fiz há 2 anos atrás, o que está para sair esse filme, que é O Troco, junto com Marcos Veras e o pessoal do Porta dos Fundos também, que eu fiz. Tem uma série que eu participei, cara, tão maravilhosa, que eu não vejo a hora dessa série já estar no ar, talvez pela pandemia está sendo guardada, que foi com o Danilo Gentili. Eu fiz Um Juiz do Inferno, um outro tipo muito interessante e tal, que está vindo aí qualquer hora. Também participei muito do Multishow, lá com o pessoal do Chilindró. Fiz o Assis Chateaubriand também, num filme que a qualquer momento vai ser lançado, que é a história de Zé Arigó. E tem algumas participações, assim, bem interessantes que eu gosto muito. Você tem noção, assim, é o que eu te falei,
é muita coisa para pesquisar, você tem muita coisa, você tem a sua arte e o seu legado é muito grande. As coisas que você fez são inúmeras, assim, e eu tentei buscar o maior número de coisas possíveis. Como você comentou a respeito do João Plenário, da praça, como é que foi entrar na Praça Nossa? Como é que surgiu o convite do Carlos Alberto para você entrar na Praça Nossa? Então, eu estava sempre muito envolvido com a cultura regional. Eu fazia parte de um grupo latino-americano, eu, Décio Marques, um grande cantador extraordinário que nos deixou também muito cedo e tal. E eu estava vivendo muita cultura popular, com Lima Duarte, com Rolando Boldrin, essa coisa densa da cultura regional, que eu sempre me interessei e tudo mais e tal. E aí eu fui no Jô Soares. Eu fui no Jô Soares umas 3, 4 vezes. Numa dessas minhas idas no jogo, eu fiz alguns personagens e tal. O Carlos Alberto viu. Gostou muito, gostou demais e tal, e me convidou. No primeiro convite do Carlos, eu te confesso, cara, na época eu era casado até com a mãe do Tuca, a Sueli e tal, e a Sueli me disse, Saulo, o Carlos Alberto ligou e tal. Eu falei, meu Deus, eu estou muito envolvido na cultura regional, na minha praia é outra e tal. Na segunda vez que o Carlos Alberto me procurou e falou, Saulo, venha conhecer a minha proposta e tal, eu resolvi ir. Resolvi ir e fiquei encantado com o Carlos Alberto, com o jeito dele, né? Uma pessoa extremamente carismática e generosa e autêntico e tal. E ele me falou, Saulo, eu achei extraordinário o seu trabalho de humor e eu gostaria que você, sabe, viesse fazer alguma coisa para você sentir e tal. Eu terminei indo. E fiquei com essa. Eu fui o mais novo na época na Praça Nossa, cara. Eu era o mais novo, eu era o mascote. Quando eu cheguei lá, era o Golias, era Vera Verão, Lilico, a velha surda, cara. Todos eles ali. E eu mais novinho, Arnaud Rodrigues, que depois se tornou um grande irmão. Arnaud quase que morou em Belo Horizonte, cara, trabalhando comigo, escrevendo para o meu programa. A gente fazia um trabalho juntos. Nós fizemos uma peça de teatro extraordinária, chamada O Deputado e o Povo Brasileiro. Ele fazia o povo, fazia o deputado. Uma peça extraordinária. A gente viajou, inclusive, com ela e tal. E era um irmão. A gente fazia uma dupla, cara, de 2 cegos repentistas, era coisa extraordinária. Puxa vida. É meu irmão. Não tem nada gravado, não tem nada salvo disso? Alguma coisa tem. E a gente está resgatando esses vídeos para que a gente possa mostrar esse momento tão extraordinário no meu convívio com o Arnaud Rodrigues. Então, cara, aí o Carlos Alberto falou, Saulo, se você quiser, contrata agora. E eu terminei sendo contratado na época e comecei com o Zé Roberto. Até então não existia o João Plenário. Existia o Zé Roberto. Eu fiz o Zé Roberto, fiquei 1 ano e pouco com o Zé Roberto. Depois fiz o Quelé, que foi um grande sucesso na época. E aí depois surgiu o João Plenário. Eu falei, cara, eu estou com político. Eu vou fazer o Zé da Silva também na praça. Não, o Zé foi quando o Carlos, isso foi bem depois, quando o Carlos Alberto veio no meu programa Arrumação, ele veio aqui já umas 10 vezes e tal, ele ficou conhecendo o Zé da Silva aqui. Aí um dia ele falou, Saulo, num especial de Ano Novo, que ele sempre fazia e tal, me faz aquele personagem Zé da Silva, que vai ser diferente na praça, porque não é um personagem de humor, mas é muito bem feito e tal, queria que você fizesse. Aí eu fiz o Zé da Silva, fiz até a velhinha uma vez também, mas uma única vez e tal. O propósito era fazer os personagens humorísticos mesmo. Aí surgiu o João Plenário. Eu falei, o que você acha desse personagem? Ele pirou. Falou, não, pelo amor de Deus. E aí surgiu o João Plenário, nunca mais saiu, porque o tema dele é política, né? Que é um tema que está na pauta do dia de todos nós brasileiros e tal. E aí foram surgindo os bordões, né? Os bordões que muitas vezes surgiam no improviso. Falava, Carlos, o que você acha? Você é a vagabunda da tua irmã. Ele continua fazendo isso. Que coisa boa. Aí sabe, os bordões iam surgindo e tal. E o Carlos Alberto apaixonou pelo personagem e ele ficou agora de boa mesmo, aí direto e tal. E eu quero convidar vocês, meus companheiros, que entraram na live com a possibilidade de ver o João Plenário, não vão ver. Mas eu convido vocês para dia 30 de junho ver um esquete do João Plenário,
com a participação de uma atriz, que é a Ana Clara, uma atriz mineira extraordinária, que sempre trabalhou comigo. Vocês vão ver o João Plenário fazendo um striptease. Que coisa linda! Vai ser dia 30, se Deus quiser. Não, estaremos todos ligados e vamos assistir. Saulo, a gente está chegando próximo do fim da entrevista, desse bate-papo. Meu Deus. E eu queria... Você falou que hoje o João Plenário que teria a falar sobre toda essa pandemia, essa politicagem, mas eu acho que quem teria uma palavra muito acalentosa, vamos dizer assim, para falar para a gente, seria a velha Messina. Eu acho que ela, sim, teria uma palavra de acalento para o coração de cada um que está assistindo. Eu acho que ela... Então, que tempo a gente tem aí? Quanto tempo tem aqui, amor? 9 minutos. 9 minutos. Ah, tá. Eu costumo, deixa eu fazer um poema que me introduz muito bem dentro desse universo da cultura regional brasileira. Eu costumo dizer que feliz de quem tem boca para falar. É tão gostoso a gente conversar, falando, conversando, se entendendo, numa prosa direita, a vida inteira se enfeita, que nem as plantas, quando está florescendo. Quando a gente conversa sem brigar, tudo que a boca junta para falar, o pensamento adoça com melado, açúcar, rapadura, de cana bem madura, que de tão doce fica até enjoado. Caboclo pão do meu sertão. Quando ele trabalha, é o mesmo que a reza, que o machado, que a foice e a enxada vai rezando. Quando ele está plantando, Deus fica abençoando. A disfarçada, às vezes, num passarinho. A roça que vai ser mais tarde um miará, canaviá, roça de milho de qualquer plantação. Quando o milho já está granando nas espigas, o vento até de canta. Que bonita que tá sua roça de milho, só foi quem plantou, Deus lhe ajudou meu filho. E o caboclo bom para no carreador, imaginando contente. O milho já granou, o feijão tá coído, o mantimento é certo. Olha depois pro passo, vê o chiqueiro perto, vê a filha que vai buscar água na fonte. A morte que foi ontem, que eu com a Tita casemos, e já tá mocinha, a Júlia, tá em ponto de casa, só pegar na agulha, no fogão não se aperta. É educadazinha, jeitosa, mas que anda arriscando os olhos com Zé Rosa. Será que ela tem pressa de me ver avô? E nos brejar de taboa, a saracura assustada, com o tropé de um cavaleiro a trote. Quebrei 3 potes, quebrei 3 potes, quebrei 3 potes. Caboclo bom do meu sertão. A morte pro quê? Eles faz tão pouco de nós. É hora de mostrar pro mundo inteiro que nós temos de vera brasileiro. O Brasil agora vai ter que fazer que nem os pais, quando junta a fiarada toda. Vai dar para cada fio uma empreitada e falar com quem não precisa pedir. Não carece roubar. Não carece enfiar a mão no saco do vizinho mais fraco com ganância. Não carece escravizar. O Brasil é grande, como grande é a fé. De um dia plantar nessa terra a semente da paz, da justiça e do amor, louvando sempre a Mãe Natureza. Que assim seja. Assunta Brasil. Assunta Brasil. Assunta Brasil. Assunta Brasil. Que assim seja. Que lindo. Que lindo. Que privilégio. Que privilégio, Saulo. Muito obrigado. Ei, tô beleza. Alegria, viu, conversar com você. Ó que meninão bonito. Eu tô aqui, meu amor. Tô aqui. Eita, Jesus Cristo. Aqui, ó, os peitinhos acabou tudo. Acabou os cajuzinhos doces.
Quando eu era mocinha, era 2 mangalós. Podia chupar no pé. Eita, meus amigos, vocês tudo, meus encantos, minhas formosuras. E viva o Brasil! Viva o povo brasileiro formoso, cheio de decência, cheio de alegria, de paz e harmonia. É isso aí, Verê. Um beijo para você. Obrigado. Eu que agradeço. Fala mais uma vez o seu show, dia 30. Dia 30 vai ter vários personagens. Vai estar a minha velhinha Messina, vai estar o Zé da Silva, um pouquinho dele, vai estar o João Plenário. Eu começo amanhã a soltar alguns vídeos para divulgação e tal. Para vocês que gostam do João Plenário, entrem de vez em quando no meu Instagram, que vocês vão ver alguns vídeos lá do João Plenário e tal. E aguardo vocês dia 30, tá? Às 20 horas, terça-feira que vem, para a gente se divertir bastante. Bom. Saulo, eu posso te fazer uma homenagem singela? Espero que você goste. Eu anotei aqui, eu tentei decorar aqui, mas eu vou dar uma lida, que é um trecho do poema Viola Quebrada, do baiano Camilo Jesus Domingo. Posso? Você me dá essa honra? Seu moço, seu delegado, o que é que foi que eu lhe fiz, homem? Para voz me ser fazer assim. Arrebentou minha viola. Bateu 20 vezes em mim. O que é que a pobre da inocente fez de mal em minha gente? E esse falso testemunho, após quem foi que a levantou? Quem bate numa viola com mão de raiva zangado, dá tapa na cara da mãe e chama o pai de desgraçado. Muito obrigado, Na próxima live a gente faz uns poemas bacanas, se Deus quiser. Tá bom? Vamos sim. Muito obrigado, Saulo, mais uma vez. Que Deus te abençoe, continue sendo esse cara maravilhoso, sensível, gente boa. Um beijão na Cris, viu, Cris? Um beijão pra ela. Ela vem cá, né? Ela não gosta de aparecer, mas eu vou chamar ela aqui, vem aqui, amor. Oi, Cris. Ela tá aqui. E ela me ajuda, ela é minha produtora. Aqui, beijo, Saulo. Um super beijo pra você. Por você, admiração em mim. Obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus. E todos os companheiros que compareceram aqui, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Terezinha, Marcela, minha querida Marcela, obrigado pela sua presença. Meu irmão Tavinho, Pedro Rolim, Fabiano Viola. Ô, Fabiano, obrigado. Obrigado a vocês todos. Arthur Lacerda, Ana da Viola, Aninha, obrigado. Beijos para vocês, um abraço grande, até dia 30, espero vocês para a gente se divertir, tá bom? Tá. Minha companheira Inataka, eu nunca consigo falar seu nome, querido, um beijo, minha queridinha lá de Montes Claros. Obrigado, Fernando, Micaela, Arthur, obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com você também, Saulo. Fiquem com Deus. Obrigado a todos Débora, que participaram. minha querida Débora, obrigado pelo seu carinho também. A todos vocês. Puxa vida, são gente linda. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Beijo. Fica com Deus, Saulo. Beijo em todos. Beijo no pessoal da Laranjeira. Dá um beijo em todo mundo para mim. Tá dado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Galera, muito obrigado a todos que entraram na live, a todos que mandaram um abraço, a todos que, pelo carinho de todo mundo, meu muito obrigado. Segunda-feira tem mais Beré Live, eu estou esperando você. Fiquem com Deus, um beijo e até segunda. Valeu!